Esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Amém. Amém. Pode sentar. Esta é a palavra, ou esta é a promessa que ele nos... Vamos examinar as escrituras. Esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. A vida eterna. Quando nós falamos de vida eterna, quer ver que interessante? O povo... Deixa eu colocar na perspectiva certa. É povo hebreu? Povo de Israel ou povo judeu? Olha que interessante. São os três, em tempos diferentes. O mesmo povo, que começou com os hebreus, Abraão, e depois se torna povo de Jacó, ou Israel. Vamos lembrar que Deus mudou o nome. Foi Deus quem mudou o nome de Jacó. Diferentemente de Saulo. Saulo não teve o nome mudado, tá, mas ele tinha o nome de Saulo, tinha o nome de Paulo. Saulo era o nome hebreu dele, ou o nome judaico. E Paulo era o nome romano. Da mesma maneira que Pedro, Cefas, Simão Barjonas, são todos nomes dele. Mas Deus mudou o nome de Jacó. Foi ele quem mudou o nome de Jacó. Mas eu vou chegar lá. Então nós temos a perspectiva da vida eterna no Antigo Testamento. Quando eu falo Antigo Testamento, eu estou falando do povo hebreu, do povo judeu, do povo de Israel. Qual que era a perspectiva que eles tinham de vida eterna? Deus falava sobre vida eterna? Olha que interessante isso. Porque isso chega em Jesus Cristo de uma forma tremenda. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância significa vida eterna. Mas e no Antigo Testamento? Aonde que aparece a expressão vida eterna do Antigo Testamento? Alguém sabe? Olha que interessante esse assunto. Então, guarda essa pergunta aí para que a gente possa entender o processo todo que Deus ele nos mostra na sua palavra. Vamos falar sobre vida eterna. Na perspectiva da criação, quando Deus cria todas as coisas. Depois de ter criado tudo. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versos 15, 16 e 17, nós encontramos algo importante com relação à vida eterna. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos examinar juntos aqui. Deus ele estabelece uma lei. Para que seja lei, tem que ter uma advertência e a punição, para que seja lei. Então Deus colocou ali a advertência. Você pode comer de todas as árvores do jardim livremente. Só uma árvore, ele disse, dessa você não comer. Você não comerá. Porque se você comer, qual que é a sentença? Você vai morrer. E essa morte é que nós precisamos ter atenção, porque não era a morte física, mas era uma morte espiritual. Tanto é que quando Adão toma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal das mãos de Eva e come, ele morre fisicamente? Não. Aliás, Eva não tinha morrido, por isso que trouxe para ele. E talvez isso tenha sido um motivo para que Adão então comesse. Poxa, ela não morreu. Talvez Deus tenha uma outra forma de explicar isso, mas então a sedução foi: se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Sempre a mesma questão. O resumo da história é que nós entramos em Gênesis capítulo 3, com o diabo seduzindo e enganando Eva e fazendo com que o casal comesse desta árvore. Interessante que Deus disse que se você comer, certamente morrerá. Mas o diabo disse, certamente não morrerás. Eles creram no diabo e aconteceu o que está escrito lá em Romanos 5,12. Olha o que aconteceu. O homem que tinha vida, que tinha, aqui para mim fica muito claro, eu não sei se um dos irmãos que estão percebendo isso, mas ali nós vemos com clareza que Deus fez o homem para a vida. Ele deveria se alimentar da árvore da vida. Não havia perspectiva da criação para que o homem morresse. A morte entrou por uma questão de desobediência do homem. Olha lá. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A questão do pecado, que é o mal que assola a humanidade.
Meu amado, o mal que assola a humanidade não é o estresse, não é a ansiedade, não é o câncer, não são as doenças, não é as intrigas, as guerras. Meu amado, isto não é uma perspectiva boa de se entender a vida. O que assola a humanidade chama pecado. O pecado é a raiz de todo mal. É do pecado que brota tudo que é mal, tudo que é doença. Tudo que é aquilo que não corresponde a Deus. Deus é luz. E o pecado? É trevas. Deus é bom. E o pecado produz o quê? Mal. E é só você fazer essa oposição de Deus para que você possa compreender que o pecado, este sim, é a raiz de todo o mal que está sobre a terra. E aí eu vou dar uma boa notícia. Quando João Batista viu Jesus, ele disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Olha que coisa extraordinária. Para isso nós devemos falar assim, aleluia. Aleluia, aleluia, por Jesus. Então o processo da vida eterna, Deus estabeleceu. Deus é tão fora do tempo que não dá nem para dizer que ele é eterno, ele simplesmente é. A palavra eterno quase que não cabe em Deus. Porque ele é. Ele não tem esse adjetivo. Deus está fora do tempo. Nós é que contamos o tempo. E o tempo corre tanto, né? A gente está vivendo um tempo cada vez mais corrido. A gente vai ficando, às vezes, com prioridades difíceis de serem colocadas em prática. Mas Deus não está, ele está fora do tempo. A vida eterna que ele nos deu em Cristo, essa promessa que se você já recebeu, dê glórias a Deus, é nela que o Senhor tem trabalhado na nossa vida. Ele tem mexido aí com cada um de nós. E eu espero ser apenas um instrumento para poder dizer assim para vocês, vale a pena, vamos. Vamos continuar falando da vida eterna. Vamos continuar falando da necessidade de nascer de novo para ter a vida eterna. Quem não nascer de novo não tem vida eterna. Ele disse, eu sou a vida. Para encerrar, só para você ter ideia do que é isto. Está lá em João, capítulo 10, do versículo 10. O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida eterna, vida em abundância. Porque essa é a promessa que ele nos fez. É a vida eterna. 1 João, capítulo 5, 11 e 12. Olha que extraordinário que é isso. E isso estava lá. Desde Gênesis. Desde Adão. E estará até o último anestídio. Até o último. Até o último ser humano. O testemunho é este. Que Deus nos deu a vida eterna. Essa vida está onde? Essa vida está no Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida.